Oi! Vamos falar hoje sobre o uso da mamadeira? Você está com dúvida sobre ela? Você está precisando usá-la por indicação médica ou alguma necessidade especial? Então, fica comigo. Para quem não me conhece, o meu nome é Leila e eu, como mãe de 3, consultora em amamentação, nessa jornada, tenho como objetivo trazer para você, mãezinha, o máximo de informações para que você possa ter clareza, consciência e principalmente segurança nas suas escolhas durante o cuidado, a amamentação, o nascimento do seu bebê. Então, para a gente entender um pouquinho qual é o nosso objetivo hoje. Se você, mãezinha, escolhe a mamadeira, o que você precisa saber? Primeiro que a mamadeira é uma escolha para algumas famílias, para algumas mães, mas para outras a mamadeira é uma necessidade. E aí você pode pensar assim, nossa, mas Leila sempre defendeu a amamentação exclusiva. Eu continuo defendendo a amamentação exclusiva como a melhor forma de alimentação do seu bebê. Mas eu quero que você entenda, mãezinha, que às vezes a mamadeira é sim uma necessidade. Às vezes, as famílias que me procuram, elas dizem que optaram pela mamadeira por diversos fatores. Entre esses fatores, é muito comum a gente perceber que as mães acham que a mamadeira é mais prática, porque qualquer pessoa pode dar, porque pode fazer em qualquer local. Eu, particularmente, acho que ela é mais difícil. Um outro argumento muito comum entre as famílias é dizer que quando usam a mamadeira, o bebê tende a dormir melhor e por mais tempo. Outra coisa bem comum é que as famílias digam que os bebês que mamam em mamadeira, que fazem uso de fórmula artificial, tendem a ganhar mais peso e, consequentemente, acham que esses bebês são mais saudáveis, né? Então, o que a gente tem para falar em relação ao sono do bebê especificamente? Se você, mãezinha, está amamentando exclusivamente ao seio e o bebê tem dormido pouco, tem acordado várias vezes à noite, aí você pode dizer assim, não, eu vou usar a mamadeira e esse sono vai melhorar. A qualidade e a duração do sono infantil, mãezinha, eles são influenciados por inúmeros fatores. Então, primeiro você tem que ter em mente que os saltos de crescimento, os picos de crescimento, que são fases do desenvolvimento do bebê, em que ele ganha habilidades especiais, em que ele dá uma espichadinha também, essas fases, esses saltos, eles são marcados por uma mudança no padrão de sono. Então, às vezes, você vai perceber que o bebê estava crescendo, estava bem, estava se desenvolvendo, dormindo bem e de repente o bebê começa a acordar 2, 3, 4 vezes na noite. Além dos saltos de crescimento, a rotina familiar também influencia e muito na qualidade e no tempo de sono desse bebê. Como assim, Leila? O sono, ele é aprendido da mesma forma que nós aprendemos a muitas outras habilidades na vida. Se nossa família não tem uma rotina, se nossa família num dia tem muito barulho, no outro tem muito silêncio, se um dia dorme todo mundo cedo e no outro dorme todo mundo tarde, isso para o bebê é muito difícil. A higiene do sono é o primeiro momento, uma rotina de sono é muito importante. Além desses saltos de crescimento e da rotina familiar, os estímulos externos. Às vezes, quando eu visito a família, eu encontro um quarto que tem muito estímulo. Estímulo visual, estímulo sonoro, estímulo tátil. E aí o bebê super estimulado dificilmente consegue relaxar adequadamente para ter um sono tranquilo. Outra questão bem importante sobre estímulos externos é o uso de aplicativos, aparelhos de celular, computador e TV, para o bebê na hora de dormir. E aí, por último, as questões emocionais. É muito comum quando a mãe precisa voltar a trabalhar ou por algum motivo ela se ausentou mais da convivência do bebê, que à noite essa criança permaneça mais acordada ou tenda a acordar mais vezes porque ela quer o carinho e a companhia da mãe. Então, mãezinha, se você está pensando em usar a mamadeira por causa exclusivamente da qualidade do sono, uma dica de coração de quem é mãe, primeiro tente entender, tente avaliar o salto de crescimento, o momento de desenvolvimento do seu bebê, a rotina familiar, os estímulos externos e as questões emocionais. Para aí, então, você decidir se esse sono está precisando ou não do uso de uma mamadeira, ok? E isso você pode entender melhor nesse estudo, causas de insônia nos primeiros anos de vida e repercussão nas mães. É uma revisão bibliográfica. Nós temos, na verdade, muitos estudos, mas esse é um mais recente, que eu acho que é bem interessante vocês darem uma olhadinha, ok? Então tá, Leila, a questão do uso da mamadeira, ela não é uma opção, mas ela é uma necessidade. Por exemplo, em casos de bebês com com fissura lábio-palatina,
que a amamentação não pode ser exclusiva e que há recomendação do uso da mamadeira. Quando é uma necessidade e eu vou precisar usar essa mamadeira, quais são as dicas que você me dá, o que é que eu posso fazer para me sentir mais segura, né? Então, primeira coisa, que seja também uma nutrição emocional. Ou seja, minha linda, que você troque olhares, que você troque afetos, sorrisos, que durante o uso da mamadeira, que você possa colocar o bebê no seu colo, manter uma conversa, cantar para ele, como você faria com o bebê mamando. Só que, claro, se você está usando a mamadeira, essa mamadeira ela pode ser ofertada pela avó, pelo pai, por uma amiga, pela babá, mas quem fizer isso, que tenha o cuidado para manter essa nutrição emocional, ok? Além disso, um erro muito comum é aumentar o orifício do bico, porque os pais acham que está demorando muito e que o bebê está incomodado, e aí ele vai lá com a tesourinha e corta a ponta do bico da mamadeira para conseguir dar o leite mais rápido. Isso é muito ruim. Nós só temos casos de indicação de um segundo furo, não é nem aumentar o furo, no caso da fissura lábio-palatina, como eu já falei, mas nos bebês, sem nenhuma indicação, você não deve. O bico ele é projetado, independente do tipo de bico que seja. E aí você pode perguntar, Leila, então tá, eu vou precisar usar mamadeira, qual bico você indica? Os meus amigos fonoaudiólogos, os estudos que eu tenho acompanhado, todos eles dizem que cada criança vai se adaptar melhor a um tipo de bico, então o ideal é que você mantenha o orifício do bico e ponto final, ok? Fora isso, não deixe o bebê segurar a mamadeira sozinha antes do primeiro ano de vida. Gente, esteja esse bebê no carrinho, no berço, na cadeirinha, onde quer que seja, o risco de sufocamento, do uso indevido dessa mamadeira é muito grande. Então, o ideal, e aí a gente fala sempre, é que você mantenha o contato visual da sucção, que esse bebê estando no seu colo, conversando com você ajudando a segurar a mamadeira, que você possa observar o padrão de sucção do bebê. É muito comum, às vezes, a mãezinha colocar o bebê encostado no peito dela, de costas para ela, olhando para a rua, porque tem uma fase no desenvolvimento que o bebê fica mais inquieto. Apesar disso ser um artifício para manter o bebê distraído, é sim muito perigoso. Então o ideal sempre é que o bebê esteja olhando no olho da mãe e a mãe possa fazer essa supervisão. A mãe ou o pai, quem quiser oferecer a mamadeira, certo? Fora isso, gente, uma coisa que é bem interessante. No momento em que você segura o bebê de um único lado, o contato visual, o estímulo, né, tátil, auditivo, o estímulo motor que você faz é daquele único lado. Então, da mesma forma que nós orientamos na amamentação ao seio, alternar a posição, no uso da mamadeira também é saudável, interessante que você alterne a posição do bebê. Então, uma hora você dá a mamadeira do lado esquerdo, na vez seguinte você dá a mamadeira do lado direito, porque essa forma de segurar o bebê no colo vai garantir uma alternância de estímulos, tanto táteis, quanto visuais, quanto auditivos, quanto motores, ok? Isso é bom para o desenvolvimento do bebê. E uma coisa bem preocupante sim quando se usa mamadeira, observe, respeite a fase de introdução alimentar. Então lá por volta dos 6 meses de vida, a criança precisa entender, conhecer novos alimentos, novas texturas, uma variedade imensa de vitaminas, de sabores. E é importante nesse momento que você tenha paciência e persistência, porque é muito mais fácil manter a mamadeira. E infelizmente, quando a criança continua com a alimentação exclusivamente na mamadeira, ela vai perder o estímulo de mastigação. E como ela não mastiga, ela não vai desenvolver a musculatura orofacial, consequentemente ela vai ter comprometimentos na fala, no desenvolvimento dos ossos da face. Então o ideal é que o processo de introdução alimentar aconteça da mesma maneira que você faz com o bebê no seio. Então há texturas diferentes, alimentos diferentes. No caso de mães que me procuram para dizer, não Leila, mas agora eu estou oferecendo uma vitamina mais consistente, posso aumentar o buraco da mamadeira, que a gente falou lá em cima? Não. Se você mudou a consistência, esse alimento agora está mais consistente, mais durinho, ele vai ser ofertado ou no copo ou na colher. A criança precisa deixar a mamadeira. Ela não mamou no seio, mamou na mamadeira, ok, mas vai ter o momento dela deixar também a mamadeira. Mesmo que seja o suquinho, você pode usar os copos com o bico específico para essa fase da introdução alimentar,
Ok, mãezinha? Então, se você teve essa necessidade, sossega o seu coração, não se julgue por usar a mamadeira. Eu, como consultora em amamentação, vivi uma experiência muito forte de uma amiga muito querida que ainda na maternidade recebeu orientações muito equivocadas e que a bebê realmente não aceitou o peito, ela não conseguiu fazer a amamentação exclusiva. E eu acho que foi libertador o dia em que eu disse para ela que mesmo usando a mamadeira, ela continuaria sendo mãe. Você continuará sendo mãe. Se por algum motivo, que eu não sei qual é, você não conseguiu garantir a amamentação exclusiva, respira fundo, sossega o juízo, sossega a alma, o coração e tente dar o seu máximo, sempre. Desafios existirão para todo mundo, os que amamentam na mamadeira, os que amamentam no seio. O importante é que você saiba que você fez sempre o seu melhor. Ok? Então, ok, Leila, entendi, captei isso. O que é que eu preciso avaliar quando o meu bebê estiver utilizando a mamadeira? O bebê, ele tende a mamar tranquilamente. Se durante o uso da mamadeira ele cansa rápido e dorme, é uma coisa para chamar a atenção. Não deve acontecer. Como também é importante avaliar se o bebê suga muito, chega a cansar de tanto sugar e quando você olha o nível do leite continuou praticamente igual, não mudou nada. Se o bebê chora muito enquanto ele se alimenta com a mamadeira, se ele tende a rejeitar a mamadeira, se ele se contorce, nesses casos, minha linda, procure orientação profissional. Converse com o seu pediatra, procure uma fonoaudióloga, alguém nessa área de desenvolvimento neuropsico motor, para saber se a sucção está adequada, se o problema é com a mamadeira, se há refluxo oculto, se há uma alergia alimentar, algum outro motivo para essa resistência, para essa dificuldade. Importante lembrar sempre que na avaliação do pediatra ele vai ter com muito cuidado a observação do crescimento, da curva de crescimento do bebê, para saber se ele está se desenvolvendo, se ele está ganhando peso adequadamente e aí sim pensar em uma alternativa. Ok? Então por hoje eu tenho só a agradecer muito a você que esteve comigo, dizer que o ideal sim é a amamentação exclusiva no seio, que se você se informar bem você vai conseguir, mas que se por algum motivo você vai usar a mamadeira, você continuará sim sendo mãe, tá? Então curte esse vídeo, ajuda muito o canal, compartilha com as mulheres que você conhece que estão amamentando, que estão grávidas, que estão tentando engravidar, e deixe sua dúvida para que os próximos vídeos possam responder justamente a essas necessidades muito suas. Beijinho no coração de todos e até a próxima. Tchau!